Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, tô vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema muito especial, que é o tema dos princípios do direito do trabalho. A gente vai falar aqui sobre os princípios em geral do direito do trabalho, são princípios muito mais atrelados ao direito individual, né? E a doutrina tradicional, ela geralmente associa o estudo dos princípios do direito do trabalho ao direito individual, tá? E aí, quando você estuda o direito coletivo, você acaba aprofundando muito mais na órbita das relações coletivas, tá bom? Mas isso não quer dizer que esses princípios estejam abandonados para as relações coletivas, não, tá bom? Então, vem aí comigo que eu vou te mostrar e vou te dar uma base, esse assunto super importante para o entendimento dessa ciência. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Espero que estejam tudo bem, estejam com saúde, estejam firmes e fortes aí nos estudos. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre princípios. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre princípios é entender, na verdade, a utilização, primeiro o que é princípio, né? A palavra princípio, ela tem uma origem do latim, principium, origem, base, estrutura, e isso já indica mais ou menos o que você tem que aprender em termos de esse conteúdo, esse assunto, para você entender a lógica disso. Bom, o princípio, na verdade, ele é a base de toda a ciência. Toda a ciência que você vai estudar, direito penal, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, você tem que entender bem os seus princípios. E os outros saberes também. Às vezes você vai estudar biologia, você vai estudar matemática, você vai estudar artes, o que seja, qualquer outra ciência, você vai ter que aprender bem os seus princípios, tá? É a base do entendimento daquela ciência. Bom, o que é a gente começar a falar da base do direito do trabalho? Antes da gente começar a falar, eu quero falar sobre como a gente vê hoje o estudo dessa disciplina, tá? Durante muito tempo, o positivismo jurídico mais tradicional, mais dogmático, encarava o direito como apenas regra, apenas direito igual a regra jurídica, regra que rege a sociedade, por aí vai. Durante um bom tempo, a gente ficou vendo o direito assim. Hoje, o direito, ele é visto numa acepção, numa dinâmica de aplicação muito mais amplo, tá? Muito mais, inclusive, flexível, inclusive mais otimizado. Inclusive, os estudiosos que aprofundaram no estudo da teoria do direito, na teoria dos princípios, eles usam essa classificação. Eles dizem que os princípios dessa ciência são mandamentos de otimização, tá bom? Então, hoje, o estudo dos princípios, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, eles ganharam uma ampla aplicação no direito, tá? Então, hoje o princípio ele tem uma característica informadora, ele tem uma característica de inspirar o legislador na hora da criação da norma, ele tem uma característica de interpretar a própria norma, ou seja, uma característica hermenêutica, e ele também tem uma característica de suprir as próprias lacunas da norma, ou seja, ele tem uma função também normativa. Então, para a gente entender bem essa aplicação desse conteúdo, a gente tem que entender que para o sistema hoje, estudar princípios é fundamental, é a base de tudo, é como o próprio nome já diz, do latim, é a base, é a estrutura. Bom, tem um professor, o professor Sérgio Pinto Martins, que inclusive usa essa expressão. Ele diz lá, os princípios são, na verdade, vigas mestres, alicerce mestre dessa estrutura, que é a estrutura do direito do trabalho. Então, vamos estudar aqui os nossos alicerces, as nossas estruturas básicas da nossa ciência. Bom, primeiro alicerce, o alicerce fundamental, ou seja, o princípio fundamental, é o princípio da proteção, tá? Ou seja, princípio da proteção. Proteção de quem? Proteção do mais fraco, né? Na relação capital e trabalho, na relação de emprego, a gente sabe que o direito do trabalho tem como a relação trabalho-emprego a matéria-prima fundamental de sua ciência. Ou seja,
é na relação de trabalho, na relação de emprego, que o direito do trabalho se debruça. O direito tem como objeto de estudo essa relação trabalho e emprego, que a gente sabe que cada vez mais, inclusive, é muito mais as relações de trabalho e muito menos, inclusive, as relações de emprego, ou as relações de emprego são vistas numa perspectiva muito mais flexível. E isso tem uma razão macro, isso tem uma razão muito maior que eu não vou aprofundar nesse vídeo, ok? Mas vamos lá. Então, o primeiro princípio, o princípio da proteção. Proteção de quem? Proteção do hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente? O trabalhador. Essa é a teoria tradicional, a doutrina tradicional. Professor, isso é uma visão um tanto ideológica. Não, não é visão ideológica, gente. É uma visão jurídica, tá? Ou seja, a lei, ela coloca, sim, o trabalhador numa condição de hipossuficiência e coloca, sim, o empregador numa condição de hipersuficiência. A gente vai ver daqui a pouco, vai falar daqui a pouco, o trabalhador hipersuficiente, que é uma novidade que a reforma trouxe. Mas não é a regra. O trabalhador hipersuficiente é a exceção, não é a regra. Em regra, os trabalhadores são hipossuficientes, ou seja, eles são menos suficientes do que o patrão, tá bom? Então, essa proteção é proteção do mais fraco. Nós temos 3 subprincípios dentro do princípio da proteção. Princípio do indúbrio pró-operário, indúbrio pró-mísero, indúbrio pró-labore, indúbrio pró-trabalhador, como você queira chamar. O que significa dizer? Que havendo dubiedade, dubicidade, havendo dúvida em relação à aplicação de algum instituto, eu vou aplicar o instituto de maneira mais favorável a quem? Ao trabalhador. Então, essa é a minha dinâmica que eu tenho que entender em relação à aplicação do princípio do indúbrio pró-operário. Então, por exemplo, tem lá um item do contrato que não ficou claramente expresso. Sei lá, aplicação do salário, um benefício com base no salário. O salário tem várias interpretações. Salário base, salário bruto, salário mínimo. Qual a interpretação que eu vou aplicar em regra? A mais favorável para o trabalhador, ou seja, essa é a regra geral. Professor, massa, pode ser que a cláusula esteja bastante expressa dizendo que é o salário mínimo? Pode, e aí você vai aplicar o salário mínimo, porque não há dubicidade aí, não há dubiedade, não há dúvida em relação a isso, tá bom? Segundo subprincípio, é norma mais favorável. Esse aí é muito importante a gente observar que, havendo um conflito, uma antinomia de normas, tá? Eu vou aplicar a norma sempre mais favorável para o trabalhador, tá bom? Há uma exceção. Professor, o senhor falou sempre, mas há uma exceção. A reforma trabalhista trouxe o artigo 620 da CLT, colocando que, havendo choque entre acordo coletivo e convenção coletiva, prevalecerá sempre o acordo. Então, eu posso excepcionalmente ter uma exceção aí, eventualmente pode ter um acordo que seja menos favorável ao trabalhador e eu vou aplicar ele sendo menos favorável ao trabalhador, ok? Então, hoje a gente tem a possibilidade dessa exceção. Terceiro subprincípio, cláusula ou condição mais benéfica. Ou seja, toda vez que eu estabeleço um contrato de trabalho, em regra o contrato de trabalho, ele com as condições e cláusulas mais benéficas, ele passa a vigorar nessa toada, nesse caminho. Então, definir lá um benefício, definir alguma coisa lá no momento da contratação, posso retirar depois? Em regra, não. Em regra, a cláusula ou condição mais benéfica, ela vai vigorar ao longo do contrato, ao longo da relação de trato sucessivo que se estabelece aí, tá bom? Existem exceções? Existem. Ou seja, as normas coletivas, principalmente pós-reforma trabalhista, com o chamado negociado sobre o legislado, eu posso estabelecer uma norma coletiva que seja pior, que tire o direito, que retroaja o direito para o trabalhador, e aí, nesse sentido, será, em regra, válida essa alteração para retirar direitos, mas é uma exceção. Tá? Existem condições, inclusive de representação do sindicato, para que essa norma coletiva seja válida, tá bom? Bom,
Um detalhe importante, professor, então eu nunca posso mudar, uma cláusula do meu contrato? Falso, você pode mudar. Só que você, para mudar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ou fazer a norma coletiva ou você vai ter que mudar para os contratos futuros, tá? Isso está na súmula 51, inciso 1 do TST. As alterações unilaterais do contrato, em regra, elas só valerão para os contratos futuros, ok? Bom, já que eu estou falando de alteração de contrato, eu já vou falar de um segundo princípio, tá? É importante a gente dizer aqui que esses princípios que eu estou trazendo para vocês são os que majoritariamente a doutrina considera como os princípios do direito do trabalho. Pode ser que eventualmente um livro ou outro tenha um princípio a mais, um princípio a menos, mas o que eu vou falar aqui é vamos dizer assim, o grosso modo, né? É a parte mais importante que tem em relação ao estudo dos princípios do direito do trabalho. Então vamos lá. O segundo princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da indisponibilidade, que muita gente também chama de inderrogabilidade ou até irrenunciabilidade, enfim. Ou até princípio da inalterabilidade, tá? Isso poderia também ter esse nome. O mais comum é a indisponibilidade. O que é isso? O trabalhador, via de regra, ele não pode dispor literalmente do seu direito. Essa é a regra geral. Os direitos trabalhistas, pessoal, são direitos sociais, constitucionais, direitos históricos, direitos humanos, inclusive, tá? Eu não vou adentrar tanto nesses conceitos, porque senão fugiria um pouco o vídeo aí. Mas, de fato, os direitos trabalhistas, eles têm um patamar, eles têm um status diferenciados, inclusive na Constituição Federal, e isso não é um direito privativo totalmente, apesar da gente ter, e aí mais um ponto de que dá muito debate, mas apesar da gente estar catalogado como uma ciência dentro do direito privado, a gente tem sim regras de ordem pública e a gente tem sim uma série de características indisponíveis desse direito, ok? E aí, meu amigo, em regra, você não pode sair, por exemplo, abrindo mão das suas férias, por exemplo. Ou seja, os direitos trabalhistas, em regra, eles são indisponíveis. Tem exceções? Tem. Por exemplo, acordos lavrados em audiência, né? O artigo 831, parágrafo único da CLT, coloca lá que, em regra, os acordos eles têm uma eficácia liberatória, eles são, inclusive, irrecorríveis, né? Os acordos em juízo, né? Então, se eu tiver um acordo lavrado perante uma audiência, perante o juiz, né? Lá no processo de trabalho, a tentativa de audiência, a tentativa de conciliação, ela é, inclusive, um item obrigatório da audiência, né? O artigo 846 determina isso. Então, se eu tiver um acordo lavrado perante o juiz, a gente também tem vídeo aqui no canal que trata de audiência, trata disso, tá, gente? Mas se eu tiver um acordo lavrado perante o juiz, admite sim a disponibilidade de direitos. Então, sei lá, eu tenho 50 mil de direito lá, e aí eu em audiência escolho pagar a um acordo e aceito reduzir 30 mil do meu direito. Então, isso vai ser válido via de regra, se homologado pela justiça, obviamente. Temos outras situações também, a súmula 276, que trata lá da situação de que no curso do aviso prévio, o trabalhador, caso ele obtenha um novo posto de trabalho, ele não precise ir mais, né, continuar dentro do contrato, e o empregador não vai poder dar justa causa, dar abandono de emprego por conta disso. Situações também como a demissão do estável, né, mediante pedido de demissão do estável, melhor dizendo, né, porque o estável é quem está com contrato sob estabilidade. Em regra, ele não pode ser despedido arbitrariamente, ok? E aí, se ele quiser pedir demissão, ele tem que ir junto ao sindicato para fazer a homologação do seu pedido demissional. Então, existem situações, sim, tá, previstas excepcionais, que você pode, trabalhador, dispor livremente dos seus direitos, tá bom?
Se eu for dispor do meu direito, sem ser essas situações especiais, eu vou estar cometendo uma fraude trabalhista, ok? Por quê? Porque a lei, lá no artigo 9º, inclusive, coloca lá que os atos mediante fraude, com o objetivo de fraudar direitos trabalhistas, são nulos, ok? Então, qualquer tentativa de eu abdicar, de eu dispor, de eu entregar livremente o meu direito, eu vou estar, via de regra, fraudando a lei trabalhista. Ok? Então, esse é o princípio da indisponibilidade, ok? E aí você vai me falar, professor, beleza, tem outro princípio que a gente vai observar muito essa situação? Bom, esse princípio da indisponibilidade, ele acaba se conectando a outros princípios, como, por exemplo, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá? Esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele está no artigo 468 da CLT e ele coloca lá, por exemplo, que tem gente que coloca esse princípio dentro da própria indisponibilidade, tem gente que coloca esse princípio também dentro do outro subprincípio que eu falei, que é da cláusula mais benéfica, e tem gente que coloca esse princípio de forma autônoma, que é o da inalterabilidade contratual lesiva. Professor, tanto faz o raciocínio aí, tanto faz, é importante você entender esse princípio. O que diz lá a inalterabilidade contratual lesiva? Que não se pode, via de regra, alterar os contratos de trabalho, salvo para beneficiar, né, ou seja, positivamente para o trabalhador. Por isso que muita gente o vê dentro do subprincípio da cláusula mais benéfica, ou condição mais benéfica, como eu falei agora há pouco, ou ser de forma bilateral. Então, melhor dizendo, ser de forma bilateral. Então, qualquer alteração contratual, via de regra, ela precisa ser bilateral e não prejudicar direta ou indiretamente o trabalhador. Ok? Então, essa é a dinâmica da indisponibilidade. Eu não posso livremente sair dispondo do meu direito sob pena disso ser fraude, ser ilegal. Outro princípio importante na doutrina é o princípio da continuidade da relação de emprego. Confesso a vocês que esse vem sofrendo pra caramba na década de 80, 90, depois, agora nos anos 2000 e reforma trabalhista também, no sentido de que as relações do direito do trabalho tradicional, elas deveriam ser feitas para durar o máximo possível, ou seja, o princípio da continuidade, ele privilegiaria, né, incentivaria que os contratos de trabalho durassem o maior tempo possível e que eles fossem, vamos dizer assim, vivêssemos felizes para sempre na relação capital e trabalho. A gente sabe que isso nem sempre ocorre, né? Nem sempre as relações são duradouras, enfim, felizes e etc. E aí, obviamente, esse princípio da continuidade da relação de emprego, ele vem cada vez mais sendo mitigado. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, em regra, os contratos são sem prazos ou foram feitos de maneira indeterminada. Isso está lá no artigo 442 da CLT, mas ele tem também as exceções, como um contrato prazo determinado, contrato intermitente, por exemplo, que é um modelo que a reforma trouxe, né? Apesar de estar aí no controle de constitucionalidade, e muitos outros modelos, contrato de safra, enfim. Cada vez mais as relações são pueris, as relações são líquidas, as relações são flexíveis, e aí, obviamente, esse princípio vem cada vez mais caindo em desuso, mas ele ainda continua válido aí da continuidade da relação de emprego, ok? Vamos falar de outro princípio super importante, super importante, tá? Que é o princípio da irredutibilidade salarial. Opa! Esse aí, ó, blim, 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 blim. Esse daí é a melhor parte para o trabalhador, via de regra, né? Muitas das vezes, sem querer rotular o trabalhador como um cara interessado somente no dinheiro, mas é sim o salário um item importante do contrato. Em regra, os contratos não podem ser o quê? Reduzidos, os salários não podem ser reduzidos. É o que diz a irredutibilidade salarial
no artigo 7º, inciso 6 da CF, tá bom? Bom, esse artigo 7º, inciso 6 da CF, coloca exceção. Qual é a exceção? Salvo acordo ou convenção coletiva. Então, se eu tiver um acordo ou uma convenção coletiva, eu posso reduzir, tá, o salário do meu camarada, tá, do meu funcionário. Obviamente que isso é feito por intermédio de representação do sindicato dos trabalhadores, sempre a presença obrigatória dos sindicatos, tá? Lá no artigo 8º, inciso 6 da CF, é dito o princípio da intervenção obrigatória dos sindicatos. Isso é um princípio do direito coletivo, ok? Bom, então eu posso estabelecer uma redução de salário, tá? Justificadamente, por algum motivo, uma crise no setor, alguma coisa do tipo, através de uma negociação coletiva de acordo ou convenção coletiva. Ok. Professor, fora acordo ou convenção coletiva, durante a pandemia, durante o período de vigência, né, das medidas atípicas de pandemia, emergenciais, foi possível reduzir jornada de salário sem o sindicato? Bom, mais ou menos, vamos entender isso aí. Veja, a Lei 14.020, né, que veio da MP 936, né, na época, depois se transformou em lei, ela previu o quê? Ela previu a possibilidade da redução de jornada ou salário para entrar no benefício emergencial, no programa, de modo que depois haveria uma comunicação em até 10 dias junto ao sindicato para homologar, para cadastrar, registrar essa redução de jornada e salário. Então, não foi totalmente desacoplada da necessidade coletiva, tá bom? Então, isso é um detalhe muito importante, que tem gente que diz que foi feito sem os sindicatos. Foi feito no primeiro momento, mas teria que, para ser válida a redução de jornada e salário, ser homologado em até 10 dias junto ao sindicato. Isso estava escrito lá na lei, tá? Isso foi para quê? Para haver uma compatibilidade com o artigo 7º, inciso 6 da CF, e não haver inconstitucionalidade desse dispositivo da lei, tá bom? Inclusive, a lei sofreu controle de constitucionalidade, agora não vou me lembrar o nome número da DI, que regulou isso, ajustou isso, né? Estabeleceu essa obrigatoriedade de passar junto ao sindicato a posteriori, em até 10 dias, do termo individual feito na época da pandemia com o trabalhador e a empresa, tá bom? Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui, e hoje tá quente pra caramba, eu tô saindo de uma gripezinha, ó, uma canequinha que uma turma me deu, show de bola, ó, galerinha maravilhosa me deu uma turminha que eu levo no coração, obrigado galera. Então tô tomando uma aguinha aqui porque hoje ainda tô saindo de uma gripezinha e hoje tá muito calor aqui onde eu tô gravando. Mas vamos lá. Galera, veja só. Então, esse princípio da irredutibilidade é um princípio muito importante. Muito. Não podem esquecer. Quando eu digo irredutibilidade, estou dizendo irredutibilidade nominal. Não é perda de compra. Eu tinha um salário e aí meu salário foi depreciando por conta da economia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de redutibilidade, valor fixo mesmo, valor real. Em regra, não posso trabalhar quanto mais tempo ganhar menos. Não posso, tá? Bom, vamos lá. Existe um princípio, irmãozinho, chamado princípio da intangibilidade. Que princípio é esse, galera? É o seguinte. Esse é coladinho, é um irmãozinho da irredutibilidade, mas ele tem uma diferença. O nome já diz. Intangibilidade não é o quê? Tanger, pegar, né, mexer, manipular, controlar, gerenciar o salário do funcionário. Então, em regra, galera, eu não posso mexer, tanger o salário do funcionário via de regra, tá bom? Não posso. Professor, isso se converte onde isso? Isso se converte na CF, mais uma vez, no artigo 7º.
boa parte desses princípios todos que nós estamos falando aqui, eles estão descritos no artigo 7º e no corpo da CLT. Então, lá no artigo 7º, inciso 4º, inciso 5, o 6 eu já falei, que é a irredutibilidade, o 7, o 10, nós temos vários incisos que tratam especificamente da intangibilidade. Então, por exemplo, garantir o salário mínimo para as necessidades vitais, como está lá no 7.4 da CF, inciso 4. Garantir um piso salarial mínimo, como está lá no artigo, para as profissões que estabelecem piso, no artigo 7º, inciso 5. Garantir remuneração, salário mínimo, no mínimo, para quem ganha remuneração variável e não chega, né, nas comissões, enfim, nas vendagens relativas a salário mínimo, eu tenho que receber pelo menos o mínimo, está no artigo 7º, inciso 7 da CF. Eu ter a possibilidade de proteção do salário, ou seja, não ter a retenção dolosa do salário, constituindo inclusive crime a retenção dolosa do salário. Está lá no artigo 7º, inciso 10. Então, todos esses princípios, todas essas situações configuram o princípio da intangibilidade. A proibição de salário complessivo, né? O que é lá na súmula 90, né? O que é o salário complessivo, proibição do salário complessivo? É pagar o salário sem nenhuma explicação, sem nenhuma discriminação para o trabalhador. Isso, obviamente, não é permitido pela lei, isso é proibido pela legislação, a súmula 90 proíbe isso aí. Então, toda essa característica se enquadra no princípio da intangibilidade salarial. Beleza? Vamos para mais dois princípios, pelo menos, tá bom? E aí, no final, eu dou um bônus para vocês em relação ao hipersuficiente. Vamos lá. Seguinte, princípio da proibição à não discriminação. Galera, isso é muito, muito importante. Novamente, o artigo 7º, inciso 30, 31, 32, é bem sequenciado. Todos eles vão dar o quê? A proibição à não discriminação. Aí você vai falar, professor, o que é proibir a não discriminação? É o seguinte, galera. Veja, inclusive a gente tem uma lei, a Lei 9029 de 95, que é uma lei que combate as práticas discriminatórias no âmbito das relações de trabalho. Uma lei muito importante, protege em razão de raça, cor, etnia, orientação, gênero, enfim, idade, condição social, né? Todas essas características humanitárias, né? E que possam configurar eventualmente algo discriminatório, algo que atinja a dignidade humana, eu estou protegido lá pela Constituição Federal e pela Lei 9029/95. Então, o inciso 30, por exemplo, ele coloca lá que é proibido estabelecer um critério que fira a isonomia, né? Todos esse princípio da prática do combate à não discriminação estão fundamentados na isonomia, tá, pessoal? Artigo 5º, caput e inciso 1º da CF, o famoso princípio da isonomia, o famoso princípio da igualdade. Então, diz lá o inciso 30, que será proibido em razão de função, em razão de atribuição, em razão de atividade, estabelecer salários diferentes. Isso aí é a base para lá, inclusive, a equiparação salarial que está no artigo 461 da CLT, ok? Bom, outro exemplo de prática não discriminação tem a ver com o inciso 31, de você estabelecer política salarial diferente na condição do PCD. Tá? Então, o fato de ser uma pessoa com deficiência, eu pagaria menos, porque ele eventualmente seria menos produtivo. Isso, obviamente, é proibido, tá? Tá lá na Constituição Federal, no 31, artigo 7º, inciso 31. Outro exemplo disso seria o inciso 32. O que diz o inciso 32? Diz o seguinte, que é proibido estabelecer qualquer
critério, né, de pagamento diferencial de salário em razão de atividade intelectual, manual, técnica ou qualquer outra forma de discriminação em função de tarefa. Professor, é bem verdade que o profissional que tem mais valor no mercado, geralmente é um profissional que tem um conhecimento maior, mais agregado, é verdade, mas a ideia é que você não estabeleça um critério distintivo por somente ter uma atividade mais manual, uma atividade mais braçal, uma atividade mais intelectual. Não deve se promover isso, né? Não se deve estabelecer uma lei ou, enfim, um contrato, uma relação que tenha essa perspectiva aí, tá bom? Bom, para a gente caminhando para o fecho, nosso último princípio aí, vamos dizer assim, é importante, que e eu não poderia jamais de fechar esse vídeo sem falar dele, que é o princípio do quê? Princípio da realidade, ou também chamado, né, tem gente que chama de contrato realidade, ou também chamado de princípio da primazia da realidade, ou da verdade material, ou da verdade real, como você queira chamar. Esse princípio, galera, é da máxima importância no direito do trabalho. Ele é o que vai dar o estofo, ele é o que vai dar todo o fundamento, e que vai ajudar, vai se somar à indisponibilidade, vai se somar à questão das fraudes, né, do artigo 9º. E esse princípio diz o seguinte, que o que acontece no direito do trabalho, o que o direito do trabalho valoriza, é o que acontece na real, na prática. Então, se você, na prática, não gozou férias, mas está dizendo lá no documento que você gozou férias, isso afeta o contrato realidade, isso afeta tanto a indisponibilidade quanto o princípio da verdade material. E aí, obviamente, esse documento, né, e essa situação não pode ser reconhecida como válida. Então, você pode, em juízo, provar, por exemplo, que não gozou férias, apesar de ter assinado o documento por determinação da empresa, mas que, na verdade, você não gozou férias. E aí você vai ter direito lá às férias não gozadas e por aí vai, tá bom? Um exemplo muito categórico desse princípio é o previsto na súmula 338, inciso 3 do TST, que diz lá ser inválido os cartões de ponto britânico. O que são cartões de ponto britânico? Horários redondos, horários fixos, né, engessados, de entradas e saídas dentro da empresa. Isso, obviamente, é uma fraude e é inválido como meio de prova, tá bom? Então, a gente fecha aqui os princípios mais importantes aí do direito do trabalho. Era uma noção que eu queria passar para você. E você que ficou até esse finalzinho desse vídeo, vai ter um bônus. Você me aturou até esse final desse vídeo, eu vou te dar um bônus aqui muito importante, que tem a ver com o quê? A relativização do princípio tanto da proteção, como também até da indisponibilidade, que tem muito a ver aí com o chamado hipersuficiente. O que é trabalhador hipersuficiente? O trabalhador fortão. A reforma trabalhista, ela trouxe essa figura do hipersuficiente sob duas vertentes, inclusive. A primeira vertente é a vertente do artigo 444, parágrafo único, que seria o trabalhador hipersuficiente que teria condições de debater em pé de igualdade com o patrão e formular as cláusulas do seu contrato mediante o negociado sobrepondo-se ao legislado, sem o sindicato. Hoje, qualquer trabalhador pode fazer negociado sobre o legislado, mas com o sindicato. Isso está lá no 611A da CLT. No caso do hipersuficiente, essa primeira hipótese do hipersuficiente, ele poderia fazer o negociado sobre o legislado sem o sindicato, ou seja, livremente. E aí você vai me falar, professor, quem é esse hipersuficiente nessa hipótese? É um trabalhador que tem diploma de nível superior e que ganha 2 vezes igual ou mais o teto do RGPS. O teto do RGPS, pessoal, ele é atualizado anualmente. É o quê? É o valor máximo de aposentadorias e pensões que tem aqui no Brasil. Atualmente, é cerca de 7.507, uns quebrados, né?
Isso é um vídeo que eu estou gravando agora em 2023, né? E aí, isso todo ano vai sendo reajustado. Então, o trabalhador que ganha 2 vezes igual mais o teto do RGPS e é diploma de nível superior, ele pode ser hipersuficiente e escolher fazer negociado sobre o legislado em seu contrato. A outra hipótese é o artigo 507A. Esse hipersuficiente, gente, ele vai fazer o quê? Ele vai poder escolher a arbitragem como um meio de solução de controvérsia. Ele não é obrigado, mas ele pode escolher abdicar da jurisdição estatal e realizar a arbitragem para compor os conflitos trabalhistas do seu contrato. No caso dele, ele não precisa ter diploma de nível superior, mas ele precisa ganhar 2 vezes mais. Não é 2 vezes igual ou mais, é 2 vezes superior, 2 vezes mais do que o teto do RGPS, tá bom? E para fechar, já que a gente falou de relativização, acabei dando um outro bônus para fechar literalmente agora. É o seguinte, a gente teve uma relativização muito grande lá dentro do princípio da irredutibilidade salarial em relação os chamados salários-condições, tá? O que era um salário-condição? Antes da reforma, existiam situações que você ganhando durante muito tempo, você incorporava no salário. Por exemplo, a súmula 372, inciso 1 do TST, dizia lá que o trabalhador que ganhasse uma bonificação, né, uma gratificação pelo cargo de confiança, se ele saísse do cargo de confiança, mas ele ganhasse há mais de 10 anos essa gratificação, ele incorporava essa gratificação no contrato, ou seja, ele saía da hipótese, mas levava a gratificação para a vida toda. Isso não existe mais. Agora o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, revogou todas as hipóteses de salário e condição. Então, um trabalhador hoje que ganhava, por exemplo, uma gratificação como um cargo de confiança e que ele sai do cargo de confiança, ele tem sim a redução do salário de forma lícita, de forma legal. Por quê? Porque era um salário e condição. E tudo que é salário e condição caiu aí com a reforma trabalhista, não se incorpora mais dentro dos contratos. É assim no adicional noturno, no insalubridade, periculosidade e por aí vai, tudo salário e condição. Saiu da condição, perdeu a condição, tem naturalmente aí uma baixa salarial e isso não afeta o princípio da irredutibilidade salarial. Pessoal, desculpa o vídeo longo, mas eu precisava tratar bem disso, detalhar bem esses princípios. E espero que vocês mantenham firme os estudos, tá? Sigam em frente, acredita, foi uma boa base aí de princípio para você ficar bem recheado aí desse conteúdo, tá bom? Um conteúdo importantíssimo, apesar de teórico, mas com aplicação práticas cada vez maior aí no direito do trabalho. Forte abraço, TIP é para fechar, galera. Fica com Deus.